Conversa com meu povo. O tesouro do bom coração. Como o forno prova os vasos do oleiro, assim é a prova da tribulação para os justos. O fruto revela como foi cultivada a árvore. Assim a palavra que provém do pensamento do coração. A liturgia da igreja, no 8º domingo do tempo comum, nos conduz ao coração. Coração de Cristo, aberto pela lança na cruz. Fonte inesgotável que se oferece continuamente no sacrifício do altar, atraindo todos a Ele. Coração de cada homem e de cada mulher, chamados a tirar do seu tesouro o bem que foi plantado pela graça para produzir frutos. Coração ardoroso do apóstolo São Paulo na convicção proclamada com toda a força de que a vitória sobre a morte e o pecado nos foi garantida pelo Senhor nosso Jesus Cristo. Paulo está convicto de que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus, que se entregou como resgate por todos. Deus não fez ninguém para a perdição ou para ficar amassando barro na miséria e na tristeza. Podemos fazer uma verdadeira viagem ao coração de cada pessoa e descobrir lá dentro a semente do bem e o anseio pela verdade. De fato, mesmo quando pecamos, acontece algo misterioso e desafiador, pois pelo menos naquele momento, por defeito na formação da personalidade, por vícios adquiridos ou por hábito de maldade e pecado, naquele momento o erro nos pareceu melhor. O que não justifica o próprio erro, mas ajuda a entender e buscar caminhos para a eventual correção de rota. A experiência com os viciados em drogas que buscam a recuperação na Fazenda da Esperança tem nos ajudado a redescobrir este substrato de bondade que Deus plantou em todas as pessoas, jovens e adultos, que às vezes de modo inconsciente clamam por ajuda e pela necessária luz, a fim de encontrar o caminho da verdade e da santidade. Nesta viagem ao coração, desejamos propor uma operação de limpeza dos resquícios de maus sentimentos, invejas, ódio, ciúme, práticas caluniosas e espírito de destruição, coisas que só estragam o tesouro precioso do nosso bom coração. Com essa certeza, coloquemo-nos todos no mesmo barco da vida para os necessários apelos de uma vida santa. Pode ser um belo passo a recomendação de tirar do tesouro do bom coração coisas novas e velhas. Se existe, podemos dizer assim, uma reserva de maldade dentro do coração que é mau, maior é a reserva de bondade no bom tesouro do bom coração. O exercício pode ser a reação positiva e construtiva diante da vida e das atitudes dos outros, a capacidade de elogiar e estimular as pessoas que estão amadurecendo na fé, as iniciativas do bem em nossos ambientes de convivência e em nossas famílias, a disposição para dar o primeiro passo de criatividade ou de perdão, a prontidão para associar-nos a pessoas que estão levando adiante projetos de bem comum e uma série de ações que o Espírito Santo certamente inspirará a cada um de nós. Aproveitemos para fazer uma pergunta positivamente provocante. O que cada um de nós tem de melhor? Ocorre-me propor um exame de consciência
no lado positivo e construtivo. Agradeçamos a Deus e comprometamos-nos a colocar à disposição dos outros aquilo que temos e somos. É bom que tal exame de consciência comece com a pergunta sobre o que Deus pensa de nós. Certamente teremos boas surpresas, pois Ele nos fez por amor e para amá-lo e amar o próximo, e tem uma visão melhor a respeito de nossa história. Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Ao fazer este exame, um bom passo será reconhecer o bem que praticamos e encontramos. Uma vida sem louvor e ação de graças não é propriamente cristã, ainda que a muitos possa parecer realista. Se o homem bom tira coisas boas do seu bom coração, desejamos indicar outro passo correspondente às graças que Deus nos dá, que é a partilha das experiências na vivência do Evangelho. Voltando à experiência da Fazenda da Esperança, a que nos referimos, nosso método de recuperação é baseado na convivência sadia, nas atividades laborativas de voluntariado e na espiritualidade. Nunca fazemos palestras ou instruções sobre drogadição, pois nosso público está repleto de informações e de práticas das quais desejamos que ele se liberte. Duas formas de partilha ajudam a crescer na vivência evangélica, a saber, a comunhão de almas, quando cada pessoa partilha sua caminhada e a situação em que se encontra, e vem à tona tesouros impressionantes. E depois a comunhão de experiências da palavra de Deus vivida. Uma palavra, comunhão, expressa a chave do processo de recuperação. Se a experiência da Fazenda da Esperança gera frutos impressionantes de conversão e de vida nova, será excelente levar algo semelhante às nossas famílias, comunidades e paróquias. Muitas de nossas reuniões e encontros têm estilo de lavar roupa suja, havendo uma inexplicável dificuldade em falar com clareza a respeito do bem que procuramos e colocamos em prática, para a edificação recíproca. Recordemo-nos, mais uma vez, uma palavra do apóstolo São Paulo: confortai-vos e edificai-vos uns com os outros, como aliás já fazeis. Pedimos-vos, irmãos, que tenhais toda a consideração para com aqueles que se afadigam entre vós e no Senhor vos presidem e admoestam. Cercai-os de estima e de extremado amor, em razão do seu trabalho. Conservai a paz entre vós. Pedimos-vos, irmãos, chamai a atenção dos que levam vida desordenada, animai os tímidos, sustentai os fracos, sede pacientes para com todos. Tomai cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurai sempre o bem entre vós e para com todos. Estai sempre alegres, orai continuamente, dai graças em toda e qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus no Cristo Jesus a vosso respeito. E então, edificaremos o bem a partir do bom coração. Permaneça conosco, irmão e irmã, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, minha saudação a todos neste final de semana, o desejo de que esses dias sejam vividos com serenidade, com paz, com equilíbrio, sabendo que o tempo de carnaval muitas vezes se presta para exageros, desequilíbrios, e nós precisamos conter um pouco esses impulsos. E quem sabe, eu sempre manifesto isso no carnaval, eu sonharia com diversões sadias, bonitas,
serenas, alegres, mas muitas vezes as pessoas querem se divertir, mas impulsionadas por drogas, ou por exageros, por desequilíbrios. Então, meu desejo é que esses dias sejam feitos com muita serenidade. É bom tomar consciência de que, durante os dias de carnaval, paróquias, regiões episcopais, movimentos e grupos da arquidiocese têm experiências bonitas de encontros, retiros, formação, o que pode ser uma bela oportunidade para a pessoa aproveitar esses dias também para a sua formação cristã. Então, procurem todos conhecer o que acontece, o que é oferecido pela sua paróquia ou pelo movimento ou grupo do qual você participa, de tal forma que possa aproveitar esse período e acolher o convite a uma formação cristã mais apurada, com maior disposição. Essa palavra eu deixo também no seu coração, querido irmão, querida irmã. Hoje eu dou posse ao Padre Alberto Mendes, que já é o responsável pela área missionária Santo Agostinho, mas ele vai ter uma dupla pertença. Ele reside no seminário, vai assumir a paróquia de São Pio X, paroquiano de São Pio X. Nós estamos tirando o Padre Damor da paróquia por um motivo muito sério, porque ele tem a formação necessária para ser nosso professor de teologia moral no futuro, na vaga que se abriu com a transferência de Dom Antônio. E por isso eu terei que colocar o Padre Damor com dedicação exclusiva na parte intelectual, na formação, nas aulas que deve dar e na preparação para os cursos de teologia moral que estarão sob a sua responsabilidade a partir de agora. Desejo que o Espírito Santo o acompanhe e que tudo contribua para a formação adequada dos nossos estudantes de teologia, seminaristas, religiosos, religiosas e leigos que estudam conosco. Eu penso que muitos de vocês já têm conhecimento que a nossa faculdade, nós fizemos um acordo, essa semana foi uma semana de aulas, para aqueles que fazem o mestrado em Direito Canônico. Sacerdotes, religiosos e leigos estão fazendo esse curso. Mas começou na semana passada também, num acordo, num convênio entre a PUC do Rio de Janeiro e a nossa faculdade, começou também o curso de doutorado em teologia. Assim, todos podem observar que nós estamos procurando caminhos para fortalecer a formação intelectual, fortalecer o conhecimento que as pessoas precisam ter para servir melhor a igreja e para ajudar no processo de evangelização. Perguntas que as pessoas nos mandaram. Lígia Pereira: eu me casei em outra religião, agora quero me casar na Igreja Católica. É possível? Veja só, Lígia, é importante que procure o pároco da sua paróquia para analisar direitinho como as coisas aconteceram. Que tipo de igreja ou religião que você se casou, e ali verificar as coisas como aconteceram, lembrando-se sempre de que nós temos o direito das pessoas, significa pensar também nos filhos que tantas vezes foram gerados em outra união, e saber se essa união teve algum valor sacramental, porque se tiver, então a pessoa não pode casar-se numa segunda vez. Se for o caso, então a sua situação pode ser levada a uma análise do Tribunal Eclesiástico da nossa arquidiocese. O caminho começa com o diálogo, procurar o sacerdote da sua paróquia e ele sabe como orientar. Há poucos dias, na reunião do clero, eu colocava os pontos de como devem ser tratadas as situações especiais ligadas ao casamento. Maria da Conceição Cardoso, de Belém: como a igreja vê as manifestações de religião de matriz africana durante as procissões da Semana Santa em Belém, como a visita às 7 igrejas? Eu vejo com muito respeito pelas pessoas de religiões de matriz africana. Eu não vou brigar com ninguém. Quando uma pessoa chega, eu estou ali na procissão do encontro, chegam as pessoas que fazem aquela visita, passando por 7 igrejas. A tradição de visita às 7 igrejas não é de matriz africana,
é uma tradição bem cristã, nascida em Roma. E depois eles pegaram isso aqui também por causa do número 7, que muitas vezes é considerado um número simbólico também em várias igrejas e religiões. Então, eu vejo com respeito, não vou brigar com ninguém, acolho quando as pessoas passam, mas é bom a gente saber que a mistura não funciona. Penso que nós precisamos respeitar muito aquela pessoa que tem religião de qualquer matriz que possa ser. Respeitar, dialogar, descobrir coisas que nós possamos fazer em comum pelo bem das pessoas, mas não fazer mistura. E é um alerta que eu faço para todos nós. Se você é católico, você não vai buscar uma religião, um grupo religioso que tem, por exemplo, a crença na reencarnação, porque nós não acreditamos na reencarnação, mas na ressurreição. Porque a reencarnação, a convicção de reencarnação se baseia numa espécie de necessidade de purificação em nós cristãos, não só católicos, mas também das outras igrejas. Nós acreditamos que quem nos perdoa, quem nos redime dos pecados, é o próprio Cristo morto e ressuscitado. Estelita Pinheiro de Belém, em que momento temos direito às indulgências plenárias? Estelita, do ano do jubileu, nós tivemos que estabelecer os locais e tempos para os exercícios de confissão, de peregrinação, de oração pelo Papa e de oração nas igrejas. Então, na nossa arquidiocese, nós temos a catedral e temos 8 santuários. Esses 8 santuários, durante o ano inteiro, e a catedral, são locais em que as pessoas, fazendo as práticas previstas, podem receber a indulgência plenária. Mais ainda, cada paróquia da arquidiocese, no dia do seu padroeiro ou padroeira, no dia, na matriz, então tudo isso para ajudar as pessoas a tomarem consciência do valor da sua paróquia, e as comunidades acorrem a estas paróquias, todas as 108 paróquias ou áreas missionárias da nossa arquidiocese. Andréia Macedo, de Belém, o setor juventude terá acompanhamento de outro bispo? Sim, Dom Paulo Andreoli, que é o bispo auxiliar, está assumindo o acompanhamento do setor juventude, mas nós damos um passo muito importante. A própria coordenação do setor juventude está assumindo de uma forma muito expressiva, muito significativa, a coordenação do setor juventude, com sacerdotes, com leigos e leigas, e que estão trabalhando para ajudar o crescimento deste setor juventude. É muito importante que isso aconteça. Aliás, aproveito para fazer um apelo, nós estamos quase concluindo a parte essencial do Centro Juvenil Arquidiocesano. Somos pioneiros, é a única arquidiocese ou diocese que está edificando um centro arquidiocesano para a juventude. Mas nós precisamos da colaboração, da generosidade de tantas pessoas que possam ajudar-nos a fim de que nós concluamos esta obra. Então você também que me acompanha agora pode ajudar-nos dando a sua contribuição para nós terminarmos este Centro Arquidiocesano de Juventude. Cristiane Araújo, de Belém, qual a sua orientação para vivermos esse período de Carnaval? Eu retomo aquilo que disse agora mesmo nesse programa. Se a pessoa quer participar do Carnaval, que seja uma coisa digna, não com bebida, com droga, com abuso de sexo, com libertinagem, mas que seja um momento bonito. Eu acho tão lindo quando a gente vê blocos carnavalescos que divertem sem abusar, que divertem sem desequilibrar a vida das pessoas. Mas tem também uma outra possibilidade, eu sei que muitas pessoas a partir de hoje e até a próxima terça-feira estão aproveitando para participarem de encontros, de retiros de formação que são promovidos pela nossa arquidiocese. De hoje até terça-feira eu vou passar por vários lugares, participando, pregando nesses encontros, rezando com o nosso povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.